Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa transmissão. Depois de muito tempo sem transmitirmos, eis que estamos de volta para falarmos hoje como primeira live, pelo menos para este ano, de um tema que é bastante crucial, não só no nosso país, Moçambique, assim como em todo o mundo. Meu nome é Lourenço Macazzi, é sempre um prazer enorme poder estar assentado deste lado com quem melhor domina os temas, os tópicos que trazemos aqui nesta mesa para juntos podermos conversar. Hoje, como primeira live, preferimos trazer um assunto que envolve a saúde nutricional das crianças. Isso mesmo, queremos tratar da obesidade infantil. Para isso, convidamos a nossa amiga, a nossa nutricionista, a nossa colega, não é? A Nutri, assim que é, Katija Mangue. Ela é que vai melhor explicar este assunto com todos os detalhes possíveis. Katija Mangue, antes de mais, quero, em nome pessoal, dizer muito obrigado por ter aceito este convite, podermos gastar alguns minutinhos, não é? Trocando algumas ideias em torno deste tema que não afeta, tal como disse, o nosso país, mas o mundo todo, obesidade infantil. Mas antes de mais, quero pedir para que possas saudar a quem já está nos acompanhar a partir desses instantes, antes mesmo de entrarmos na conversa de hoje. Boa tarde a todos. Vai ser um prazer poder estar aqui convosco durante este tempo e melhor ainda por estar a falar de um assunto que preocupa. E vamos todos aprender. Pois bem, vamos todos aprender, é um dos objetivos destas transmissões. Nutri, obesidade infantil é um assunto que parece não ser uma realidade, mas quando seguido na sua íntegra, pelo menos quando as pessoas preocupam-se com este mal, não é? E seguem aquilo que são os passos que devem ser seguidos como tal, o que acontece é que os resultados a priori são alarmantes, mas quando algumas etapas daquilo que faz parte, por exemplo, da correção deste mal, não é? Há melhorias e há um regresso de um estado nutricional, pelo menos para as crianças, breve. Talvez começaríamos desta forma. O que é a obesidade infantil? Bom, não indo direto à questão, eu gostaria de falar um pouco sobre malnutrição, só para podermos nos encaixar no assunto. Quando nós falamos de malnutrição, nós estamos a falar de um estado patológico resultante de ingestão excessiva, assim como insuficiência de ingestão de nutrientes no organismo humano. Então, a obesidade, ela faz parte da malnutrição. Nós, quando falamos da obesidade, estamos a falar da malnutrição, que é o excesso. Então, indo diretamente à questão, a obesidade infantil é definida como a Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica que é resultante de excesso de gordura no nosso organismo, no nosso corpo. Então, pois bem, falou da Organização Mundial da Saúde, estudos publicados até o ano passado, 2023, mostram que pelo menos no nosso país a obesidade infantil é um problema de saúde pública e é um assunto também que afeta crianças dos seus 6 meses até 12, se eu não estiver em erro, e é um assunto crítico, mas tudo bem que quando a sua introdução deixou ficar aquilo que são algumas das, não é? Posso até considerar causas no seu ponto geral. Olhando para a situação do nosso país, Moçambique, será que as causas são
exatamente as mesmas que as disse, olhando para a questão de estarmos ainda em via de desenvolvimento? Bom, assumir que essas causas que eu acabei referindo aqui no início, que são resultantes do excesso de nutrientes, estaria a ser um pouco equivocada, porque nós não podemos assumir assim só ao olho nu. Exige muito estudo para saber, né, se as causas são resultantes já a questões como a própria nutrição da pessoa ou da criança. Nos casos que existem várias causas da obesidade infantil, no já ter a questão alimentar como tal, existem várias causas relacionadas à obesidade. E porque estamos a falar das causas, também podemos falar daquilo que são os fatores. E dois destes fatores, não é? São os fatores genéticos e também ambientais. O que é que nós podemos dizer em relação a isso, quando o assunto tiver que ver mesmo com a obesidade infantil? Bom, fatores genéticos. É bem sabido que quando por exemplo, os pais são obesos, neste caso a mãe e o pai são obesos, a probabilidade da criança ser obesa é de 80% de chances. Agora, se um dos dois, assim é, tipo o pai ou a mãe for obeso, a probabilidade é de 50% a 40% dessa criança desenvolver obesidade, que é a causa genética. Agora, questões ambientais, nós estamos a falar de vários fatores ou várias situações como depressão, ansiedade, se calhar por causa de certos traumas que a criança pode ter sofrido durante o seu período de crescimento. Então isso gera nela esses transtornos. E quando a criança não recebe o devido acompanhamento, ela acaba desenvolvendo aquilo que é a obesidade, talvez através da forma como ela vai se alimentar. Uau, muito interessante. Afinal, a questão da alimentação está também diretamente ligada às nossas crianças. Afinal também estas questões devem ser observadas, não é? Desde as primeiras idades das nossas crianças até as fases adultas, não é? E queremos... Desculpa, sim, queria acrescentar mais algo que choca, né, com aquela que é a nossa realidade. Certo. As crianças hoje em dia, por exemplo, queria falar da questão do sedentarismo. As crianças hoje em dia, por exemplo, nós crescemos assim... Não que eu seja muito velha, atenção, mas nós crescemos assim num período em que brincava-se mais, jogava-se, tinha várias atividades que em algum momento exigia de nós certas atividades físicas, mas agora, se nós formos a ver, as crianças elas são mais modernas. Elas ficam muito tempo nas telas de televisão, poucas vezes elas saem para jogar, para brincar. Então, isso em algum momento acaba ocasionando também aquela que é a obesidade, porque existe um equilíbrio que deve existir na ingestão, assim como na perda. Isto é, nós ganhamos para gastar. Então, desde a nossa primeira alimentação ou o nosso pequeno almoço do dia, nós estamos a garantir as energias que nós vamos gastar durante o dia. Então, se essa criança só consome e não gasta, o que vai acontecer? É esse excesso de gordura que vai se acumulando no corpo dela. Muito interessante a sua explanação, a nossa nutricionista, não é? É muito comum, não é? Principalmente olhando para essas etapas, ou uma das medidas de reduzir o aparecimento ou surgimento ou mesmo a ocorrência, não é? Desta obesidade infantil nas crianças. A questão da redução do tempo de tela, são coisas que todo pai
devia ou deve, não é? Ah, zelar com muita calma para que de facto isso não, porque esta coisa da obesidade infantil é um mal, na verdade nem é só obesidade infantil, tudo que é obesidade é um mal, e era bom que as pessoas todas no geral pudessem ver o que de facto pode ser feito para que se diminua aquilo que é a sua prevalência, principalmente no nosso país. Tem afetado muito isso. Veja, eu estava há dias a ler um artigo que dava conta de que, diferentemente daquilo que acontecia nos tempos passados, não é? Onde só algumas províncias da Zona Norte é que eram afetadas. A Zona Sul também é afetada. A província de Gaza, por exemplo, é também afetada. Estudos, por exemplo, publicados no ano passado mostram que a província de Gaza também está sendo assolada pela questão ou pela problemática da obesidade infantil. E isso é muito, mas muito crítico. Mas então, será que existem algumas formas de diagnosticar, formas ou métodos, não é, de diagnosticar essa problemática da obesidade, principalmente nas crianças? Porque a priori nós podemos pensar que para os adultos talvez seja fácil, e sem que haja nenhuma instrução médica, o que também não deve ser feito, pode se reduzir. Existem algumas metodologias ou formas de modo a diagnosticar esta problemática nas crianças? Bom, nas unidades sanitárias, quando a criança nasce, já dão um cartão. Aquele cartão é mesmo para controle de curva de crescimento da criança. Então, todas as vezes que ela for ao peso, eles vão controlando. E sempre existe um pessoal de saúde que está lá para orientar, assim como para fazer a educação alimentar. Então, neste no sentido de incentivar para que a criança não seja obesa ou... Então, existem também tabelas que foram já padronizadas, que de acordo com a idade das tabelas que já foram padronizadas, né? Pesamos a criança, depois fazemos leitura de acordo com os dados da criança e também fora as tabelas existe uma fita que chamam de perímetro braquial, onde faz-se a medição no braço da criança, que é para saber como é que a criança está a evoluir nutricionalmente. Uau, muito interessante. Queremos agradecer de uma forma especial a vocês que já estão ligados a nós, pedir também para que possam deixar as vossas contribuições, deixem ficar questões, deixem ficar comentários, não é? E, se possível, digam-nos de onde é que nos estão a nos acompanhar para que a gente possa ter uma dimensão de onde é que esta transmissão está a chegar, não é? E, doutora, digo doutora, não é? Porque também, por acaso, é doutora, pois embora goste de ser chamada de nutri e não nutricionista, não é? Mas tudo acaba desaguando no mesmo destino. Terão alguns critérios ou mesmo indicadores para poder se identificar a obesidade nas crianças? Existe, tudo bem que falou de cartão que os hospitais, unidades de saúde disponibilizam quando a criança nasce, mas quais são os indicadores diretos que mostram que esta criança tem tendência ou é obesa? Bom, indicadores, na verdade, são esses instrumentos, porque nós não podemos olhar para uma criança assim a olho nu e tirarmos conclusões, porque existe uma série de avaliação feita para procura-se saber o histórico alimentar da criança. Atenção, podemos chegar a uma educação alimentar, assim, algumas
é gorda porque come. É só parar de comer que ela fica bem. Mas nem todos os casos são assim tão lineares. Então é muito inapropriado olhar só para um indicador. Em algum momento nós temos que usar vários. É um conjunto de ferramentas que nós usamos para diagnosticar. Pois bem, Catija, a obesidade em si só pode propiciar o surgimento, não é, de outras doenças, não é? E será que a infantil também propicia o surgimento de outras doenças? Bom, obviamente que sim. Nós já falamos no início, falamos sobre a definição da própria patologia. Nós falamos que a obesidade ela é uma doença crônica que é resultante de ingestão exagerada, né, de nutrientes no nosso organismo. Então, ela vai gerando em nós gorduras, né, localizadas no nosso corpo. Então, que ela preocupa. E ela dá porta para o surgimento de outras doenças? Dá. E dá muito. Então, neste caso, eu posso dar exemplo de algumas. Estamos a falar da questão da diabetes tipo 2, que ela é ocasionada da malnutrição e não só hipertensão, problemas respiratórios, porque em algum momento o peso da criança não lhe permite, ou o coração se calhar pode não aguentar o peso que a criança tem. Então, de certa forma, acaba dificultando aquilo que é a própria respiração, os ossos. Então, são várias doenças que podem surgir por causa desse mal que é a obesidade. Pois bem, muito interessante a explicação mesmo que a doutora está a deixar ficar aqui, não é? E será que as escolas, as famílias podem contribuir para a prevenção da obesidade infantil? Se sim, de que forma? Bom, vou falar primeiro da família, né? Porque tudo parte de casa. Certo. Tem um ditado que diz que é do pequeno que se torce o pepino. Então, se nós, ou se a família, se os pais incutirem bons hábitos alimentares na sua dieta alimentar, já estão a contribuir bastante naquela que é o combate da doença em si. Então, se essa criança já cresce sabendo que é a importância de comer verduras, de comer legumes, de ter uma alimentação rica em nutrientes que sejam mais apropriados para nosso bem-estar, estariam a contribuir para a saúde da própria criança, não só da própria criança, assim como para a família em geral. E tem uma coisa que acontece muito: as crianças que vê os pais comendo. Se os pais comem, as crianças também querem comer. Não é muito apropriado fazer uma dieta especial para a criança, sendo que o resto da família preferem mais alimentos que não são saudáveis, porque isso eu não posso comer. Então fica essa problemática. Então, se já há essa preferência de uma alimentação saudável na própria família, já é um contributo muito forte no combate da obesidade infantil. Pois bem. Então, não, pode contar. Então, quanto à forma como a comunidade, a escola, por exemplo, pode contribuir bastante. Eu acredito que, não sei qual é a classe, já não me lembro, que nós começamos a aprender assim, alimentos construtores, energéticos, mas eu quando paro para ver agora, as crianças têm um pouco de dificuldade de
de falar dos grupos de alimentos, mas são coisas que nós aprendemos na escola. E é importante falar desse tema, porque é um tema crucial para a nossa própria saúde. Nós somos aquilo que nós comemos. É verdade. Então, se nós comemos de forma saudável, nós estamos a contribuir para o nosso bem-estar. E é importante dizer que, se nosso estado nutricional estiver bom, nós podemos combater várias doenças. E ainda que nós tenhamos uma doença, por exemplo, a probabilidade de não ficarmos tão debilitados é menor, porque nós estamos bem nutricionalmente. O nosso organismo está bem, a nossa imunidade está boa. Então, é nesse sentido, as escolas podem contribuir, sim, nos temas a dar, na divulgação da importância de uma alimentação saudável, do conhecimento dos próprios alimentos, assim como algumas palestras que podem ser realizadas na própria escola. Não só as palestras, assim como as demonstrações culinárias podem ser feitas, as feiras de saúde. Elas são importantes porque é ali onde as crianças aprendem de uma forma não muito formal. E a criança tem muita facilidade de aprender de uma forma mais descontraída. Então, seria um bom contributo para poder combater e também deixar ficar o conhecimento nas nossas crianças. Muito interessante. Nosso país, Moçambique, é um país que recebe muitos apoios. A área alimentar, digo nutrição. No nosso país em particular. Eu acho que um pouco assim, chocados. Okay. Que de alimentos não apropriados para nosso bem-estar. Então, com esse crescimento de alimentos processados, acaba gerando em nós, ou na maior parte das vezes, muitas pessoas, a preferência desses alimentos. E tem pessoas que dizem a alimentação saudável por exemplo, é cara, é difícil, requer muito esforço, mas não é bem assim. E tem aquela questão que as pessoas sustentam, não é muito saborosa, mas paladar acostuma-se. E então, eu quero acreditar que nós estamos um pouco deslocados, nós estamos muito bem alinhados quanto à nossa nutrição, à nossa alimentação, e não só a forma como nós optamos em fazer seleção dos alimentos que nós preferimos que façam parte da nossa dieta alimentar. Muito obrigado, doutora. Vamos também dar espaço, não é? Enquanto tomas um gole de água, para podermos saudar a quem já está nos acompanhar. Está conosco, não é? O Lourenço Patrício, desligado, muito obrigado. Está o Given Zavala, desligado, muito obrigado. Está também o Hermínio Maungani, que diz parabéns pelo programa, muito obrigado a todos vocês que estão a nos acompanhar. Pedimos para que possam partilhar essa transmissão para que mais gente possa aprender conosco, mais gente possa também deixar ficar aquilo que são as suas contribuições. Se já tiverem preparado algumas dúvidas desse lado, podem deixar ficar, que a nossa convidada Katija Mangues poderá ajudar-nos a esclarecer. Já falamos das causas, já definimos, já falamos de algumas estratégias que a nossa sociedade, digo escola, nossas famílias podem adotar de modo a evitar com que este mal, não é, atinja aquilo que são as nossas crianças no nosso meio. Mas quais são, se calhar, as diferentes formas de tratar este mal quando já estiver a existir? Como é que nós podemos tratar a obesidade infantil? Bom, uma pergunta muito importante. Como tratar? Já temos o problema. É importante referir que a pessoa mais indicada para resolver esse mal é o nutricionista. Mas também é importante referir que é um trabalho em equipe, porque não podemos olhar para o nutricionista só
como a pessoa que vai resolver tudo. Porque, como eu disse, é um trabalho em equipe. Por que eu digo isso? Em algum momento é necessário apoio de outros profissionais de saúde, como psicólogos, psiquiatras, por exemplo, porque nós aqui falamos de questões ambientais. Não sei se os nossos colaboradores aqui lembram-se. Nós falamos de questões ambientais, Sim. onde nós falamos da depressão, falamos de ansiedade que é tida como excesso do futuro. A criança começa a pensar: como é que vai ser meu futuro? Eu sou assim. E se calhar pode ter sofrido um problema na fase do crescimento, ou alguma coisa, ou alguma perda, não sei o quê. Então, ela acaba descontando naquilo que é a forma como ela vai se alimentar. Existem crianças que, quando elas estão mal, correm para a comida. Então, é importante referir essa parte, que é um trabalho, para alguns casos, é um trabalho da equipe, né? De uma equipe, porque o nutricionista vai entrar para fazer aquela que é a avaliação nutricional, vai fazer o histórico alimentar dessa criança, como é que essa criança se alimenta, quantas vezes ela come, quais são os alimentos que ela come mais. Isso faz parte do que é da nossa investigação, para poder chegar num diagnóstico. E também tem a questão a questão da genética, né? Que nós também temos que procurar saber se os pais são obesos ou não, a mãe ou o pai, os dois. Essa obesidade é proveniente da questão genética ou outras questões. E não só, também temos que procurar saber se uma atividade gosta de fazer, gosta de brincar bola, gosta de tela. Então nós já estamos a fazer o que? Fazer um estudo para poder chegar num diagnóstico mais claro. Então, noutros casos, com colaboração com um psicólogo, por exemplo, a criança nós verificamos que ela tem uma questão de depressão ou ansiedade, ela sofre de ansiedade, nós recorremos num psicólogo, que é no sentido de ele ser o nosso apoiante, para, junto com a questão nutricional, assim como a questão desse distúrbio, poder chegar no tratamento da obesidade. Mas é mesmo muito interessante. Em algum momento chegou a tocar num dilema, não é, que infelizmente afeta os nossos dias, a questão do papel das mídias estarem a propagar, não é, aquilo que é as variedades existentes de alimentos que não são nutritivos. O que achas que a mídia deveria fazer, não é, olhando para a questão da problemática da obesidade infantil? O que achas que a mídia devia fazer para que este mal não afetasse as nossas crianças, caso particular Moçambique? Bom, olhando para a mídia tem um papel muito crucial na divulgação de informação, mas infelizmente nós até temos que examinar que tipo de informação está a passar, para nós termos a aprovação de que podemos deixar a criança assistir ou não. E isso gera um pânico. Nós, por exemplo, tem momentos que nós não estamos em casa, as crianças estão em casa, então em algum momento ficamos tipo, o que estão a ver? Então, o papel dos pais também é importante, no sentido de apoiar ou selecionar alguns programas que sejam mais adequados às crianças ou à fase em que a criança esteja a passar. Então, concretamente, digo
agora queria falar mesmo sobre a mídia, o papel da mídia. A mídia, ela é uma ferramenta muito poderosa para a divulgação da informação, como eu já tinha dito. Mas o que nós verificamos nos tempos atuais é que há muita publicidade de alimentos não adequados. E o mais grave é que em algum momento nós vemos publicidade de alguns produtos que eu não vou mencionar, que dizem 100% natural. Mas se nós formos a fazer o estudo de examinar o próprio produto que está sendo publicitado, será que é mesmo 100% natural? Será que esse sumo, por exemplo, é 100% natural? Então, nós temos que ter também a capacidade de examinar aquilo que nós estamos vendo. Nós, em algum momento, não temos o hábito de fazer leitura do rótulo, da informação nutricional que temos no próprio produto. Então, isso também é uma ferramenta que podemos usar no sentido de fazer seleção mais apropriada para a nossa dieta alimentar. Então, vemos publicidades que às vezes não é muito ligado àquilo que não foge um pouco daquilo que dando como informação. Então, geralmente são produtos muito bonitos, assim, tem uma aparência mais atrativa. Então, nós sabemos que as nossas crianças, elas preferem ativas. Por exemplo, vê uma publicidade, tem imagem, o que nela, o que deseja aquele produto. Existirem, por exemplo, posso até falar aqui de um assunto até estar um pouco fora, mas eu não considero. Pode ser uma ferramenta também muito poderosa. Questões nós sabemos que as nossas crianças gostam de assistir bonecos animados. Então, alguns bonecos animados são educativos. As crianças aprendem, por exemplo, o nome de animais, das coisas, por exemplo, nos bonecos animados. Então, se investissem mais também no lado nutricional, mostrando maçã, não sei o quê, isto é maçã, a importância da maçã, a banana, a cenoura. Então, esse tipo de informação vai ficando. A cenoura é um alimento, eu tenho que comer a cenoura, eu tenho que comer frutas, por exemplo. Então, quanto mais nós aprendemos, mais inclinação nós temos naquilo que é o nosso próprio o nosso conteúdo de aprendizado. Muito bem. Tem uma questão de provocação, não é? Nós sabemos que, pelo menos no nosso país, a questão obesidade infantil ataca crianças dos seus 6 meses até por aí 12, 15 anos. Será que uma criança, olhando para o que esteve a dizer, não é? É mesmo uma provocação para descontrair. Sim. Será que as crianças de 6 meses têm tempo de sentar na televisão para acompanhar as publicidades que passam e saber dizer, mãe, eu preciso daquele sumo, mãe, eu preciso daquela papa? Ou os pais, de certa forma, é que acabam tendo a influência, não é, de poder adquirir esses produtos e poder dar às suas crianças? Bom, eu gostei muito da provocação. Porque ela choca muito com aquela que é a nossa realidade. Ou é algo verídico. Como é que uma criança pode fazer escolhas dos alimentos se ainda tem os 6 meses, não fala? Ela só se alimenta daquilo que os pais dão. Então, olhando nessa vertente, é importante dizer que os pais têm um papel muito fundamental naquilo que é a nutrição da criança. Desde o pré-natal, as mães, elas são aconselhadas a aproximar na unidade sanitária, onde elas vão ser ensinadas a forma como elas devem se alimentar. Eu gostaria até de fazer um comentário de que uma criança ou uma mãe gestante, existem padrões. Não vou fugir muito do tema, né? É um outro assunto, mas eu vou falar. Estamos a falar das crianças.
Então, existem padrões de peso que a mãe deve ganhar em cada semestre. Então, isso é controlado. Então, aí nós podemos falar, nós podemos ver a importância de participar nessas campanhas, palestras que fazem nas unidades sanitárias, que é mesmo para sensibilizar as mães ou os pais, no sentido de serem alinhados naquela que é a nutrição da criança. Então, desde a consulta do pré-natal até o parto, o pós-parto. Depois do parto, neste caso, a mãe é orientada a fazer alimentação exclusiva. Então, os profissionais de saúde orientam que nenhum outro alimento deve ser introduzido antes dos seus 6 meses. Nós estamos a falar da alimentação materna exclusiva. Muito obrigado, Katija Mangue, por ter... Mas eu ainda não terminei a questão. Pode continuar. Eu já ia mesmo responder a questão desses alimentos que estava a dizer, como é que a criança... Então, a partir dos 6 meses, faz-se a introdução dos alimentos ou alimentação complementar, que é para não estar a fazer substituição do leite, atenção, do leite materno. A criança vai ser dada o leite materno, mas vai ter uma alimentação complementar, porque as necessidades nutricionais das crianças também aumentam a partir do momento que ela vai crescendo. Então, depois faz-se essa introdução. Nas unidades sanitárias também existem profissionais de saúde que estão lá para orientar como é que esses alimentos devem ser introduzidos e quais alimentos devem fazer parte do cardápio da criança nessa fase. Depois desses 6 meses vem pode consumir alimentação familiar. Interessante. A provocação estamos podemos terminar, mas eu não é? Com crianças que sofrem deste mal. Essa obesidade pode comprometer o bem-estar destas crianças e mais o desenvolvimento econômico da nossa sociedade em particular. Bom, nós falamos de várias causas e nessas causas nós falamos de causas ambientais. Isso choca com o convívio social da criança. Primeiro eu gostaria de referir que há uma problemática no sentido da criança, por exemplo, ser obesa, porque depois essa criança vai se tornar um adolescente, depois de ser adolescente vai se tornar um adulto. Então, geralmente pessoas obesas, elas têm dificuldade de se socializar. Então, essa é uma problemática muito grande, não só para a saúde. Nós temos que entender que não só pela saúde do próprio indivíduo ou da criança, porque nós agora já estamos a estender, já estamos a ver essa criança já numa fase mais adulta. Então, não faz mal, não só para a saúde, mas assim como para o desenvolvimento econômico, né, de um país ou do nosso país em especial, que é Moçambique, porque existe um problema da falta de segurança de pessoas obesas. Às vezes tem pessoas obesas que sofrem, por exemplo, piadas, maus comentários. Elas acabam não se sentindo muito à vontade em estar em ambientes cheios e preferem estar mais em ambientes mais reservados, porque não querem ser vistos, não querem ser olhados mal. Então, nem todas as pessoas obesas, infelizmente, têm essa capacidade de se inserir numa sociedade e contribuir naquela que é
naquilo que é o desenvolvimento do econômico do país, do nosso país, por exemplo, tipo Moçambique neste caso. Katija, eu sei, e a produção, pelo menos não tem conhecimento de que você é nutricionista já há um bom tempo. Alguma vez deu crianças para dar a idade infantil? Quais foram os resultados? Se é que já passou por assistência? A assistir até agora, não é? Como é que tem sido a experiência de lidar com esta problemática de forma direta com esta criança ou com estas crianças ou com aquela criança? Bom, eu já pude assistir uma criança que marcou muito. Já assisti algumas, mas ela marcou muito porque ela era muito tímida. Ela não falava. Eu cheguei a perguntar à mãe se ela tinha algum problema na fala, mas depois a mãe foi quando ela disse que não, a criança fala, mas comigo não ia falar. A própria mãe disse que ela fala, mas contigo não vai falar. Então, a mãe estava ali para responder as perguntas que iam surgindo na fase de avaliação nutricional. Então, é mesmo por causa disso que é importante, e volto a referir, que não é um trabalho do nutricionista apenas. Há uma colaboração que é feita de outros profissionais de saúde, por exemplo, um psicólogo, assim como psiquiatra, para alguns casos, porque aí o psicólogo ou o psiquiatra vai tentar perceber o motivo da criança ser ou dela não ser muito aberta. Então é muita coisa relacionada, mas infelizmente é uma situação muito chocante, né? Porque se trata de crianças, então quando nós vemos uma criança numa situação dessas, nós ficamos com o coração meio que para baixo por causa disso. Mas Uau! Experiências pessoais, não tinha que faltar essa questão. Tínhamos que saber se a nossa convidada está ou já teve a oportunidade de atender alguém, não é? Nesse caso disse que sim, e pelos vistos a experiência foi boa. Considerações finais, estamos mesmo para terminar, mas tenho indicação de que tem alguma coisa na nossa caixa de mensagem. Vamos lá tentar ver que está aí a Catiz Clara Wamusi, desligado. Muito obrigado, Clara, pela sua contribuição, e diz: boa tarde, família, estou ligada. Beijo, colega Catija. Uau, essa é para ti. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado mesmo por estar aí a nos acompanhar, a ficar a conversar, principalmente de assuntos que a gente gosta e que fazem parte do nosso dia a dia. É bom e é muito interessante, mas temos que considerar a questão dos outros afazeres, não é? Deixe ficar suas anotações, não é? Digo, considerações finais para podermos mesmo terminar. Bom, quanto a considerações finais, eu gostaria de deixar aqui ficar um conselho que está ligado mesmo à nossa própria nutrição, porque é aquela coisa que eu vinha dizendo aqui, que o nosso bem-estar nutricional está relacionado a diversos assuntos da nossa própria saúde, está diretamente ligado à nossa própria saúde. Então, se a nossa nutrição não for boa, a nossa saúde também está comprometida. Então, eu gostaria de deixar ficar que é importante nós sabermos fazer uma boa escolha naquilo que é os alimentos que estão disponíveis. Essa história de que nutrição saudável é difícil, eu não concordo muito. E é uma questão que prevalece muito, as pessoas insistem nisso. Nutrição, aliás, alimentação saudável é difícil. A alimentação saudável é cara, não é cara. Nós temos alimentos disponíveis. E como nós estamos a falar de nutrição das crianças, ou estamos a falar de um problema pandêmico,
eu gostaria de fazer um comentário. Eu já presenciei um caso, mesmo na unidade sanitária, em que uma mãe estava a dar um sumo, que eu não vou citar aqui o nome, mas é processado. Então, eu disse para a mãe, mãe, não é muito aconselhável dar esse tipo de líquido a crianças. Então, no lugar desse dinheiro que usaste para comprar esse sumo, se comprasses uma banana, por exemplo, que está 10 meticais, não estarias a contribuir numa boa alimentação para a tua criança. Então, a questão de alimentação saudável é cara. Não concordo muito, porque nós temos vários alimentos disponíveis e podemos preferir fazer uso daqueles alimentos mais orgânicos que estão à disposição no mercado. Ok, que o custo de vida está elevado, não sei o quê, mas em vez de comprar pão, nós podemos comprar batata doce, variarmos a nossa alimentação. Se hoje comi pão, amanhã que tal comer batata doce, depois amanhã vou comer inhame, depois vou comer mandioca e por aí vai. Então, fica aqui essa dica. Vamos optar mais em fazer boas escolhas para a nossa dieta alimentar. Muito obrigado. Mesmo para fechar, obrigado, nós é que dizemos obrigado. Mesmo para fechar, uma questão na nossa caixa de mensagens do nosso querido internauta Lourenço Patrício diz assim: quais seriam os alimentos que podem ajudar as nossas crianças a desenvolverem-se? Pode citar alguns exemplos? Não percebi a questão. Há alimentos, não é, que podem ajudar no desenvolvimento das nossas crianças, e ele pede também para que possa dar alguns exemplos. Bom, uma ótima questão. Muito obrigada. Eu estava aqui a falar de alimentos orgânicos. Quanto mais natural for o alimento, mais valia é para a nossa própria criança, ou é para a nossa própria saúde. Então, nós podemos fazer substituição de alguns alimentos. Posso substituir o pão, por exemplo, pela batata doce, pelo inhame, pela mapira. Nós aqui não temos muito costume de comer mapira, mas eu acredito que existem alguns sítios que vendem. Mas eu falo concretamente de alimentos que são muito mais disponíveis, como esses tubérculos, que são mais naturais. Então, se o alimento é processado, então nós temos que examinar aquilo que é o rótulo. Temos que ter a capacidade de ler o rótulo, que é para poder entender a informação nutricional que esse produto está a nos mostrar. Então, quanto mais natural for o alimento, melhor é para nós. Nós podemos optar também pelas proteínas ou de origem animal, que seja carnes brancas, por exemplo. Então, nós estamos a fazer um alimento para outro. Então, podemos, é forma prática de poder ensinar a alguém que, por exemplo, nós estamos nessa questão nutricional. Então, eu costumo dar essa dica: quanto mais natural for, então nós vamos examinar. Essa papa instantânea, ela é natural. Se é instantânea, então foi processada. Então, se é processada, então posso substituir com um outro alimento que não seja processado para fazer para a nossa criança. Então, ficou essa dica. Também tem várias coisas que nós podemos fazer para as nossas crianças. Podemos usar como base a papa do milho. Podemos enriquecer com amendoim torrado, podemos enriquecer com a cenoura, podemos enriquecer com um outro alimento. Pode ser castanha. São várias coisas que nós podemos meter na papa da criança, de modo a aumentar aquela que é
o valor nutricional do prato. Pois bem, muito obrigado mesmo, Katija, por esse tempo, não é, que disponibilizou para podermos analisar esta problemática que não só afeta o nosso país, tal como disse, mas também o mundo todo. Obesidade infantil foi o tema de discussão, conversa aqui nesta mesa. E nos despedimos desta forma com votos de que vocês aí deste lado possam ter uma ótima, excelente semana laboral e que possam se juntar a nós. Se ainda não estão a nos seguir, pedimos para que possam fazer isso. Possam também partilhar essa transmissão com mais gente para que possam aprender, possam deixar ficar aquilo que é o seu parecer em relação ao tema. Afinal, o saber não ocupa lugar. Muito obrigado a todos. Até a próxima.